my friend, Sérgio no comando. Eu resolvi gravar esse vídeo para mostrar para vocês cartas úteis no meta que, por existirem cartas melhores, acabaram caindo um pouco no esquecimento. E para começar essa lista aqui, a queridinha do pessoal, Forbidden Cálice. Essa carta é muito boa, essa carta serve para forçar uma possível interação. Ela consegue lidar com monstros problemáticos, exemplo dos Vent lá. E é uma carta que pra mim, cara, ela é melhor que Impermanence porque eu não tenho Impermanence. Então já é um ponto pra eu achar essa carta bem melhor que Impermanence. E o outro ponto dela bom é que tá certo, Impermanence ela pode ser ativada na mão no turno do oponente se você não controla a carta. Mas a Cálice ela pode ser ativa no seu turno do oponente, no caso do oponente se ela tiver setada, porque é uma kick play. E eu não preciso não controlar cartas. Ela é uma carta interessante, cara. É uma carta que vale a pena você colocar no side para testar, que você vai ver que não vai se arrepender. No ruim dos casos, se você colocar ela para ir de segundo e o cara mandar você começar, você seta ela e ela vai ser um negate no turno do cara. A segunda carta que eu trago aqui é o Book of Eclipse. Ela segue a mesma linha de raciocínio da Cálice. E é uma carta que vai setar todos os bichos no campo. E no final do turno, todos os monstros do oponente setados vão ser virados para cima. E ele vai comprar uma carta para cada um deles. Mas se você ganhar o turno ou se não tiver monstro setado no campo, esse efeito não vai ser aplicado. Então ela é uma carta para você explodir o oponente. Decks que dão OTK muito fácil, tipo Dino, Cyber Dragon, eles conseguem tirar proveito muito bem dessa carta. Terceira carta da lista é o Cemitério Silencioso. Ela desliga o cemitério. É uma carta que ela é boa no meta porque tudo hoje em dia envolve cemitério. Mecânica de cemitério vem sido bem frequente ao longo dos anos e uma carta assim, dependendo da match que você pegue, do deck que você pegue, ela consegue travar o cara, ela consegue desligar o turno do cara, o cara olha e pensa assim, porra, tudo que eu fizer agora no grave, se eu tentar ativar efeito, vai resolver negado. Então ela é uma carta interessante que vale a pena também testar. A quarta carta dessa lista é o Chaos Hunter, que é uma carta que eu já usei por muito tempo, que eu não tinha lança e eu usei Chaos Hunter. Antigamente eu gostava muito dele, hoje em dia eu particularmente prefiro Lancer, mas aí também depende muito da match contra quem eu vou jogar. O bom é que ele é um bicho grande, ele é um bicho que quando o monstro faz a invocação especial de um bicho, você descarta uma carta e invoca ele, e só o oponente não pode banir cartas, que é maravilhoso, e o oponente tem que lidar com um bicho de 2.500 de ataque. Então alguns decks conseguem tirar proveito disso e conseguem usar esse descarte do Chaos Hunter como uma vantagem, um follow-up. Próxima carta, Lavagolha. É uma carta que brilhou muito no último torneio, na Vanguarda. É uma carta que eu uso no side. Porque assim, cara, eu não enxergo o Lavagolha como um bicho que vai fazer eu perder meu normal summon. Eu enxergo o Lavagolha como um bicho que vai tirar 2 bichos do cara. E no turno do cara, o cara vai tomar 1000 de dano. Porque é difícil o cara tirar ele antes da stand-by. E na stand-by ele vai ter que pagar 1000. Ele vai sofrer 1000 pelo efeito do Lavagolha. Ou seja, tu dá um bicho de 3.000 pro cara, tu tira 2 monstros do campo dele. E tu ainda meio que dá um burn no cara. Que se ele não tirar do campo, ele vai ficar todo o turno dele tomando aqueles 1000. Então o Lavagolha é uma carta muito interessante. E geralmente ele é bem funcional. Próxima carta, Ghost Sister. Eu quando olhei essa carta, cara, no primeiro instante que eu a vi, quando ela saiu na Duel Devastator, eu pensei, isso aqui é muito bom pra ganhar no tempo. Cara, a última match tá empatado, o cara começa, você já imagina que o cara vai começar, você coloca a Ghost Sister no deck, se você abrir com ela na mão e o cara tiver com um deck de combo, das duas uma, ou o cara vai ter que parar o combo dele, mas isso aí só vai acontecer se você der a Ghost Sister antes, ou você pode fazer uma malandragem. Se o oponente tiver algum efeito de
Summon, você pode responder com a Ghost Sister, porque ela vai resolver, o bicho do cara vai ser summonado e você já vai ganhar os pontos de vida ali. Aí o cara ou ele vai parar, o que eu acho bem difícil, ou ele vai continuar. E se você tiver pouco tempo na partida para terminar a match, você vai ter uma vantagem porque você vai ter mais pontos de vida que o cara. Próxima carta, Fundamento de Outra Dimensão. É uma carta que é muito forte. Eu já tomei isso em vários torneios e toda vez que eu tomo isso, ou eu paro o turno, ou então eu me ferro. Como eu falei, a mecânica de tirar proveito de cartas no cemitério, ela tem crescido bastante ao longo dos anos. Hoje praticamente 70% dos decks do meta tiram proveito de carta no cemitério. E você jogando contra um deck de combo, você começando e setando essa carta, e você ativando na stand-by do cara, ou na draw phase, ou então até mesmo na main phase, ele fica locado. Ele não sabe o que ele vai fazer. Ele não sabe se ele continua combando, mas se o deck dele tiver como interagir com cartas no cemitério, usar mecânica de cemitério, ele não vai poder jogar porque não vai haver cemitério. Todo monstro enviado para lá vai ser banido, ou seja, não vai ter cemitério. E é uma carta que ela é barata. Ela teve reprint na Devastator. E é uma carta que quando ela resolve bem. A próxima carta, Debunk. Se o efeito dessa carta fosse só negar a ativação e destruir, ela seria uma carta mais ou menos. Mas eu acho essa carta muito boa pelo fato dela negar o efeito do monstro e banir. Ou seja, o cara pode usar o efeito de um monstro que vai gerar um follow-up para ele mesmo no cemitério, tipo um Miscellaneous da vida. E ele ativou na mão e você respondeu com isso, negou a ativação e baniu, isso pode ser um problema para ele. Porque aquele monstro, como eu falei, ele pode ser um possível follow-up, que não vai mais existir, porque além do efeito ter sido negado, a ativação do efeito ter sido negado, ele vai ser banido. É uma carta muito interessante, eu vou procurar essa carta, porque eu já fiz alguns testes com ela e ela é muito boa. E a última carta dessa lista, Broken Line. Basicamente ela é um negate de monstro, mágico ou armadilha em campo, só que a carta tem que ser ativada na coluna que ela tiver. E o bom é que ela não é uma vez por turno, ou seja, se você tiver 3 Broken Line e o cara conseguir ativar cartas nas colunas das 3 cartas, você vai ter 3 negates no turno. Então assim, a Broken Line é uma carta bem interessante para você ter no side. E é isso, galera. Vou fazer uma segunda parte desse vídeo porque tem muitas cartas boas, cartas úteis no Yu-Gi-Oh! E se você tiver dúvida, quiser fazer alguma sugestão sobre algumas cartas, é só escrever nos comentários aí. Valeu, galera, tamo junto, abraço e até a próxima.